Olá, tudo bem, crianças? Hoje a gente está aqui para fazer a revisão do conteúdo de estudos amazônicos do segundo bimestre, ok? Aquela revisão que vocês pegaram lá na escola e que com certeza vocês já fizeram a atividade em casa. Então hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade, ok? Presta atenção, anotem aquilo que vocês não conseguiram entender, não conseguiram acertar e qualquer coisa vai lá no meu PV que a gente tira as dúvidas. Tá bom, crianças? Então vamos lá. Qual a importância? A primeira questão estava relacionada à importância dos vestígios para uma sociedade. Então hoje quando você pega, por exemplo, uma foto antiga na sua casa, você vai ver que aquela roupa daquela pessoa não é a mesma de agora, né? Da época de agora, o cabelo, o sapato. Então quando você olha essa foto, você logo vê que aquela foto ela está se referindo a períodos anteriores. Então vai ajudar você a conhecer como eram as roupas, como era o cabelo, como aquela pessoa se vestia e um pouco da história dessa pessoa, tá? Então, os vestígios eles estão presentes na nossa sociedade até hoje, mas aqui a gente está falando dos povos indígenas. Então, os vestígios das primeiras sociedades humanas, já que a gente não tinham o dom da escrita, da leitura, eles são hoje importantes porque através deles é que nós conhecemos sobre esses primeiros habitantes, sobre essas primeiras sociedades. A gente começa a entender como esses povos viviam aqui na nossa região, qual era a sua cultura, qual era o seu modo de vida, qual era as suas roupas, né? O seu trabalho. Então, é através desses vestígios arqueológicos que são estudados, analisados hoje, é que nós conhecemos esses povos que viviam aqui antes do processo de colonização, tá? Então, a segunda questão, ela é para marcar. Vocês vão marcar o item que está relacionado às fontes de informações utilizadas pelos primeiros habitantes da Amazônia, pelas primeiras civilizações. Como eu já falei, essas civilizações, elas não tinham o dom da escrita, não tinham o dom da leitura. Então, os vestígios que foram deixados por eles, nós já estudamos, era através das pinturas, das gravuras, né, dos desenhos que eles faziam nesse período. Então, aqui nós temos que marcar a letra D, que são os vestígios arqueológicos. As cartas, as pinturas e os desenhos não são vestígios deixados pelas primeiras civilizações humanas, tá? Então, você marcaria aí a letra D. A outra questão também é para marcar. Diz assim, para saber mais sobre as sociedades indígenas, os europeus tentavam se entender com os povos indígenas. O instrumento que eles utilizavam para esse entendimento, no caso, eles tiveram que ensinar aos indígenas a língua portuguesa. Então, esse primeiro momento foi muito difícil no processo de entendimento, né? No processo de compreensão entre esses dois povos. Então, para que houvesse esse entendimento, para que os portugueses pudessem compreender e também os indígenas pudessem compreender os portugueses, foi necessário que os indígenas aprendessem a língua portuguesa e foi imposta pelos europeus. Então, a cultura, a economia, a religião foi importante? Foi, mas o mais importante aí foi a língua para poder fazer a compreensão, tá, dos povos que viviam aqui com aqueles que chegaram. Então, aí você teria que marcar a letra B. A outra questão diz que é para marcar o item incorreto. Aí, você teria que ler os 4 itens e marcar o item incorreto, tá? Então, você tem que marcar aí a letra C. Os povos indígenas faziam parte de um mesmo tronco, os Macro-G. Não, nós tínhamos 2 troncos, né? O Tupi e o Macro-G. Então, os povos indígenas eram divididos nesses 2 troncos de diversas línguas. Diversas línguas se juntavam e formavam um tronco, tá? Então, a resposta incorreta aí é que eles não faziam parte, tá, de um só. Eles eram divididos nesses 2 troncos. E aí você teria que marcar a letra C, tá? A outra questão, ela está relacionada aos povos que viviam aqui, que habitavam aqui no continente americano antes do processo de colonização.
E aí o texto de vocês lá no assunto cita que eram os astecas, os maias e os incas. Esses povos, eles foram considerados durante muito tempo os mais organizados do que as sociedades indígenas que habitavam no Brasil. Mas depois de muitos estudos, né, muitas análises desses vestígios arqueológicos, se descobriu que os povos que viviam aqui na Amazônia, as primeiras civilizações, também tinham uma certa organização, também tinham um certo desenvolvimento. Mas quem morava aqui no continente americano, os grupos que viviam aqui antes da colonização, eram os astecas, os maias e os incas, tá? A outra questão, a sexta, era para vocês fazerem um texto, né? Continuar o texto. Para os colonizadores, os povos indígenas eram. Aí essa questão é meio pessoal, né? Mas vocês poderiam citar a forma como os colonizadores olhavam, né, e enxergavam os povos indígenas. Para eles eram considerados animais, não aceitavam a cultura dos povos indígenas, não aceitavam a forma de viver dos povos indígenas, impuseram, né, uma nova cultura, uma nova língua. Então, para os colonizadores, os povos indígenas não eram considerados seres humanos, tá? Não eram considerados pessoas, porque não tinham culturas iguais a deles, tá? Era um texto mais pessoal, onde vocês podem destacar esses tópicos aí que a gente citou. Outro item é assim: como os europeus repassavam as informações dos primeiros habitantes da Amazônia no período da colonização. Esses registros que eram feitos pelos europeus, elas são fontes de informações sobre os primeiros contatos com os povos nativos. Como eram suas riquezas, como eram os habitantes que moravam aqui. Os portugueses, eles procuravam descrever, né, os povos nativos que viviam aqui, a forma como eles se vestiam, a forma como eles se organizavam, e eles faziam isso através das longas viagens que eles faziam aqui à região amazônica, né? E eles anotavam, eles faziam as suas anotações em seus diários, nas cartas, nas pinturas e nos desenhos. Então era através desses meios aí, dessas fontes de informação, que a partir do processo de colonização nós já sabemos sobre esses povos que viviam aqui, né, as primeiras civilizações, tá? Porque tudo o que os portugueses queriam saber sobre e começaram a perceber sobre os povos indígenas, eles faziam essas anotações em diários, em cartas, em pinturas, em desenhos. Assim eles começaram a conhecer mais essas primeiras civilizações daqui da região amazônica, tá? Então aí vocês tiveram a correção do exercício, tá? Que nós repassamos para vocês. E qualquer dúvida, qualquer situação, vai lá no meu PV que a gente conversa mais sobre o assunto. Ok, crianças? Beijo, tchau!